Olá pessoal, meu nome é Lucas de Paula e hoje vamos falar sobre a arquitetura vernacular africana. Vamos falar então o que é arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular é aquela feita com recursos naturais e técnicas próprias de uma região específica. A principal característica da arquitetura vernacular no mundo é o respeito e a sensibilidade às condições locais do meio geográfico onde se situa, como clima e vegetação. Um fator importante na arquitetura vernacular é a sustentabilidade, pois ela é considerada especialmente sustentável por seu caráter de integração com o ambiente. O uso de materiais orgânicos e, é claro, pelas escolhas e soluções arquitetônicas que possibilitam características como bom isolamento térmico e acústico do ambiente. Este tipo de arquitetura é associada à sustentabilidade por usar materiais com baixo impacto ambiental e técnicas não prejudiciais ao meio ambiente, como, por exemplo, os materiais, o barro para fazer um tijolo. E técnica não prejudicial ao meio ambiente seria a secagem desse tijolo feito pelos raios solares. Falando um pouco sobre a arquitetura vernacular africana, ela teve um caráter utilitário e, salvo raras exceções, nunca foi empregada, como no resto das civilizações, como representação de poder. Caracteriza-se pela utilização de materiais pertencentes à sua região geográfica e o uso intencional e comedido dos materiais em equilíbrio com o meio ambiente. Então, vemos aqui um exemplo na foto de arquitetura vernacular africana, onde os materiais utilizados foram materiais orgânicos, gerando assim baixo impacto ambiental. Os materiais utilizados variam segundo a região, mas normalmente são semelhantes, desde o barro até fibras secas ou uma combinação de vários. Vemos então abaixo uma imagem de como é feito esses elementos para ser adotado na construção vernacular. E neste caso seria em forma do adobe, como ele é feito, como ele é moldado. Então nós vamos falar sobre a mesquita de Jané, a grande mesquita é um templo muçulmano, que fica em Mali, no norte da África, e foi considerado pelos arquitetos o maior edifício, ele é feito de adobe, O adobe ele é um barro, ele é utilizado da própria terra, ele é bem compactado, Os homens eles se reúnem para amassar ele com o pé, eles misturam uma palha, nessa terra compactada, muitas das vezes com fezes de vaca, um pouco de água, e é feita uma grande reunião, onde que os pedreiros mais velhos eles são responsáveis por fiscalizar o trabalho, de quem faz dos pedreiros mais novos que fazem a instalação desse material, Nós podemos ver um exemplo da mesquita, que foi feita em 1280, mas em 1908 ela foi reerguida, com o tempo ela chegou a deteriorar, mas eles se reergueram, refizeram, reconstruíram, a forma da primeira vez que foi construído o edifício, e até hoje ela está de pé, Anualmente é feito um grande evento no pós-período chuvoso, onde é reconstruído todas as perdas de material que é feito no período chuvoso. Então eles se reúnem, as mulheres ajudam a cortar, esse mato, esse material que é crescido junto ao barro, Os homens fazem o pisoteamento, para compactar, e é entregue isso para o pedreiro faz a instalação nos locais onde é feito necessário reparo, e os pedreiros mais velhos da aldeia eles são responsáveis por fiscalizar o trabalho.
A mesquita ela foi feita com muros bem espessos, né? Os quais a gente tem uma madeira de palma, né? Que são algumas torres, né? Ela tem mais ou menos 20 metros, então essas torres ela é construída, além desse material, ela é construída com esses pedaços de madeira de palma, né? Eles têm função de pilares, né? Eles são pontiagudos, né? E são fincados direto na terra seca, né? E esse material, né? Esse barro é denominado como adobe, né? Que é fabricado com essa argila da terra, né? Junto com essa palha que as mulheres elas fazem a captação desse material, né? Junto com fezes de boi e de vaca, né? Como havia dito anteriormente, né? Então é denominado adobe esse material quando ele é todo preparado para constituição dessas casas, dessas habitações, né? Que são feitas lá, né? Aqui é um exemplo, né? Nós podemos ver um exemplo de algumas residências que foram feitas próxima à mesquita, né? Então, para a gente ter uma ideia de como é feito esse trabalho, né? O adobe ele é bem parecido com o tijolo, ele é exposto ao sol, né? Então ele tem uma secagem natural, diferentemente do tijolo que nós conhecemos, onde ele vai ao forno, né? Então ele é um elemento feito com água, constituído um pouco de água, e após a sua fabricação ele é exposto ao sol, né? Para que ele tenha um processo natural de secagem e de queima, né? E esse processo ele é feito desde o início, né? Principalmente lá se tratando dessa mesquita. Então, desde o início da primeira etapa, né? Da primeira mesquita foi construída, que ela chegou à ruína, né? E depois, nesse período que foi feita a reconstituição. Então, o processo de construção ele foi feito igualmente desde a primeira mesquita, né? Aqui é um exemplo, né, de como que é feito, né? A terra, né, que é a argila, misturada à fibra, né, que é a palha, né, com a água, onde é pisoteado, isso é misturado. Depois isso é moldado, né, manualmente. Eles têm alguns moldes onde é colocado esse material dentro desse molde, é moldado. Isso é exposto ao sol para que tenha uma secagem natural, né? E aqui a gente tem algumas vantagens que são feitas desse material, que é o adobe, né? Ele regula a umidade interior, né, da residência ou do edifício, do que foi feito com isso, né? Ele regula também a temperatura, né? No período de sol muito quente ele consegue deixar uma temperatura agradável, e no período muito frio também ele consegue manter uma temperatura ambiente em que o ambiente se resfrie tanto assim, né? Ele absorve os contaminantes, né? Ele filtra a radiação, então tem essa dificuldade de radiação externa, ela tem acesso interno, né? Ele tem capacidade estrutural, então ele tem uma certa resistência, né? Ele tem produção de baixo impacto ambiental, por ter sido feito da própria terra, então ele não agride o meio ambiente, né? Ele consegue conservar madeira, ele hidrata a madeira, né? Então, por ter esse material orgânico, né? Principalmente das fezes do boi, então ele consegue deixar a madeira hidratada, né? Então a madeira não fica ressecada. Ele é 100% reciclável e biodegradável, né? É uma tecnologia de construção da África, né? Daquele país. Ele é apropriável, né? Então ele é daquele povoado, daquela região, e ele tem custo baixo, né? Econômico. Então você não tem investimento, você tem matéria-prima, então ele é econômico, então ele se torna viável financeiramente, né?
Então, eu gostaria de agradecer os colegas, né, essa nossa parte do trabalho. Espero que todos tenham gostado aí, né, e gostaria de agradecer também ao professor pela oportunidade, né, em nome do grupo. E esse é o nosso trabalho sobre a mesquita. Grande abraço. Jamendo.com